Veja a seguir. Durante a pandemia, organizações não governamentais têm enfrentado dificuldades para continuar ajudando famílias em situação de fome. Nas prateleiras dos supermercados, o preço dos alimentos em alta. Na casa de muitas famílias, o desemprego e a crise agravados pela pandemia. Nestas horas, a quem recorrer? Entidades municipais, organizações não governamentais e instituições religiosas têm tido um papel fundamental para aqueles que têm enfrentado grandes dificuldades. Mas, de uns tempos para cá, o cenário tem se modificado. No primeiro ano da pandemia, o país experimentou uma onda de solidariedade. De acordo com a empresa de pesquisa e estratégia Locomotiva, 72% dos brasileiros tiveram uma atitude solidária. Isso quer dizer que 117 milhões de pessoas ajudaram alguém em determinado momento. Mas agora as doações caíram e as instituições de caridade registram uma queda de 95% nas ajudas em relação ao início da quarentena. Em Teresópolis, a presidente da Rede Solidariedade, que atua na cidade há 5 anos, diz que a queda nas arrecadações desde o início da pandemia até os dias atuais é impactante. Na primeira edição, nós distribuímos mais de 50 cestas. E hoje, nossa média de cestas a serem entregues às famílias em situação de vulnerabilidade social, elas ficam aí numa média de 5 cestas. Hoje nós recebemos por mês uma média de 5 cestas, então reduziu bastante. E nós percebemos que o número de famílias nessa situação ainda continua o mesmo, não diminuiu. Também não percebemos um aumento, mas permanece o mesmo, que já é bem alto por si só. Por meio de nota, a Prefeitura de Teresópolis informou à Multiplix que acompanha mais de 7 mil famílias através do CRAS, dando suporte, inclusive, quanto à questão da insegurança alimentar. Informou ainda que estão em andamento processos licitatórios para aquisição de cestas básicas, proteínas e quentinhas. Enquanto os processos não são finalizados, estão sendo buscadas parcerias com instituições visando o fornecimento de alimentos. Assim, foram feitas parcerias com o Instituto Banco do Brasil, que permitiu atender mais de 2.000 famílias com cestas básicas. Além disso, uma parceria com a Conab, com cooperativas de produtores rurais, permitiu entregas de cestas de alimentos a famílias em vulnerabilidade social. Em Nova Friburgo, o secretário de Assistência Social, Márcio Alves, diz que a situação da fome na cidade se agravou muito no período da pandemia e que é até difícil precisar o número de famílias em vulnerabilidade social porque a procura por ajuda cresce a cada dia. As famílias que se encontram em extrema vulnerabilidade, ela tem que procurar os nossos equipamentos, que são os CRAs. O CRAs tem assistente social, que ele vai identificar que a família precisa ser incluída em algum benefício. E um dos nossos benefícios é as cestas básicas. Nós temos hoje cesta básica no município, que assim que passa por toda uma entrevista com a assistente social, é disponibilizada essa cesta básica para esse morador ou moradora que se encontra em extrema vulnerabilidade, justamente devido a essa questão difícil que nós estamos passando dessa situação, dessa pandemia que aumentou muito também. E assim como em Teresópolis, em Nova Friburgo, organizações sociais também enfrentam dificuldades para receber doações, como é o caso da Cruz Vermelha, que no início da pandemia recebia uma quantidade muito maior de donativos do que agora, o que prejudica e muito a continuidade dos trabalhos de ajuda. Nós dependemos da doação para poder estar montando as cestas para doar. Então, quando a gente recebe a doação, a gente consegue atender um número maior de famílias. Aí é tudo de acordo com o que a gente recebe, porque nós dependemos da doação para poder estar doando. Agora a gente recebe ainda, estamos recebendo, mas sendo que é uma quantia muito menor. Caiu muito as doações. O economista Matheus Peçanha, da Fundação Getúlio Vargas, diz que o valor da cesta básica no país está atualmente em torno de R$ 600 e explica os fatores por trás deste aumento.
também teve o efeito do dólar, né, que principalmente no segundo semestre do ano passado, a gente teve um aumento aí vertiginoso, né, do câmbio, a gente chegou a quase R$ 6 o dólar, e isso, para os produtos que a gente importa, tipo o trigo, né, que vai acabar chegando no nosso pãozinho, encarece as nossas importações, né, isso acaba chegando aí no preço do pão, das massas, né, tudo que envolve trigo. E até outros produtos que a gente tem oferta abundante, a gente sofre também, porque esse dólar mais caro, ele incentiva o produtor a exportar, né? Então, tudo aí que deriva de soja, de milho, principalmente, que a gente é carro-chefe na produção mundial, isso sofreu um incentivo maior para a exportação, e acaba deixando o mercado interno com menos oferta, o que acaba subindo o preço.